Mas é uma satisfação estar aqui. Olha a minha amiga Clássica ali, muito elegante, né? Peço a todas e todos que estiverem presentes. Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro. Capital do mundo é Salvador. Gilberto, brincadeiras à parte. Gente, todos os que puderem ligar a câmera, eu sempre peço, né? Porque é uma forma de imersão na aula. É uma forma de imersão. Vocês ajudam um professor, que aí eu não me sinto sozinho, carente aqui, né? E vocês também se prendem. Porque hoje, e aí já estou falando de outra coisa, né? Hoje não é mais o QI nem o QE que importa, é o QA. O que é QI? Consciente de inteligência, né? No emprego, nos primórdios lá de 1950, o consciente de inteligência ele era decisivo, né? Alguém diria que é quem indica, né? Também. Mas o consciente de inteligência ele era decisivo. É, com o passar do tempo, nessa virada de século, o consciente emocional passou a ser né? Não é tão parada, gente, nem tem o QI tão avançado, só que ela tem o quê? Estabilidade emocional. Estamos sim, tá dando Ou só uma vocês estão. travadinha. Agora, Ah, eu tô roteando do celular, porque obviamente eu estou no hotel e obviamente a internet não está funcionando bem na hora. É, gente, então como eu falava, o consciente emocional ele passou a ser o primordial, né? Porque se eu perguntar para todos os gestores e chefes aqui na live, o que que vocês preferem? Um servidor com QI alto e emocionalmente instável ou um servidor com QI médio e emocionalmente estável? O que que vocês preferem? Acho que é a segunda opção, né? Tem nada como uma pessoa emocionalmente instável para complicar as coisas. Mas hoje, nessa virada da década de 20, né? A gente fala muito em consciente de atenção. Consciente de atenção. Isso tem a ver com a inteligência artificial também. O que é consciente de atenção? Hoje, o Joveni, Marivaldo, hoje se quer um empregado, um servidor que faça com atenção, tenha atenção àquela atividade que está realizando. Qual que é o grande ladrão de atenção? Essa tela mágica aqui, né? Essa tela mágica aqui. Então, todos os que puderem ligar a câmera é uma forma de melhorar o seu consciente de atenção. E você vai focar aqui, e você sabe que está sendo visto, está vendo, então você vai focar a sua atenção aqui na aula, né? Isso vai trazer qualidade para a aula, tanto por parte do professor quanto por tua parte. Bem, eu sou o Jaderson Barbosa, acredito que alguns já me conheçam. Eu sou servidor de carreira do Tribunal de Contas da União, ou seja, o TCU é meu quarto órgão público. O que que eu posso falar? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu já trabalhei em todas as áreas, em todas as etapas do processo de trabalho das contratações públicas. Eu implementei o primeiro PCA do TCU, regulamentei, criei, rodei o primeiro plano de contratação anual. Eu fiz a prim- Oi, está me ouvindo? Eu fiz o setor de planejamento, eu criei o setor de planejamento das contratações lá do TCU também, já trabalhei com ETP, TR, etc. Depois vocês olham meu currículo. É, já fui pregoeiro, minha primeira função foi como pregoeiro e membro de comissão de licitação, já fui gestor fiscal de contrato. O único pedacinho que faltava era o parecer, né? Já fui gestor financeiro, etc. Era o parecer, e eu brinco que eu completei esse álbum ano passado, indo para a consultoria jurídica da parecer em licitações e contratos. E eu também, nas minhas últimas missões lá no TCU, eu acabei desenvolvendo uma outra, eu não vou dizer habilidade, tem alguém com o microfone aberto aí, acho que é o Marivaldo. Eu acabei desenvolvendo, é porque eu não consigo fechar. Acabei desenvolvendo ou me enveredando em outra habilidade, que é a área de tecnologia da informação.
né? Porque eu recebi algumas missões, é, gente, tá, não, não era o Marivaldo, não. No antibiótico? Eu descobri aqui. Maglon. Quem é coordenador? Gente, por Raiva gentileza, fecha o Neto. Raiva microfone. Neto. Para fechar os Agora, microfones, aí quando vocês por quiserem falar, vocês favor, podem. gente, vamos fechar os microfones. Todo mundo. Mônica, Maglon, Jorge, Mário, doutor Ivan. É porque o pobre do professor tem TDAH. Aí não consegue, fica, né? Maglon, Mônica Eu vou ficar atento a cada e som. doutor Ivan. Se vocês puderem fechar os microfones, a gente agradece. Obrigado, gente. Desculpa. Nada, que é isso. Então, como eu estava falando, gente, as últimas entregas que eu tive que fazer lá no TCU, elas seriam impossíveis sem ferramentas de tecnologia da informação. Dando uma breve síntese. Então, por exemplo, eu fui designado para centralizar as 26 unidades do TCU nos estados, a parte administrativa, em Brasília. E centralizar a fiscalização administrativa de todos os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra do TCU. É uma missão, assim, praticamente impossível, né? Por tempo. Seria impossível só com humanos. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver os tais os sistemas, né? Desenvolvi um sistema para cada uma dessas coisas. Depois no PCA, tive que fazer em tempo recorde. Desenvolvi, desenvolvi o sistema lá coordenei o desenvolvimento do sistema lá do PCA, do TCU. E por derradeiro, a implementação da nova lei de licitações. Eu fui o servidor designado lá no TCU por implementar a nova lei. Então, eu tive também que me virar nos 30, né? E aí me imputam a pecha de pioneiro na utilização de inteligência artificial. Eu, de fato, fui o primeiro na semana que saiu o ChatGPT, que é semana que vem, né? Dia 30, o ChatGPT completa 2 aninhos de vida. Parece que não foi ontem, não. Parece que já tem muito tempo, mas o ChatGPT vai completar 2 anos, né? Ah, E aí eu acabei desenvolvendo aí essa questão da inteligência artificial. Não vou ficar gastando o tempo de vocês contando mais, era só um briefing rapidamente assim do meu histórico. E agora eu vou e agora eu vou para o conteúdo da aula, né? Gente, primeiro, inteligência artificial. O que que é inteligência artificial? Ou o que é inteligência artificial generativa? Quem pode me responder? Agora está na hora de ligar o microfone. Não? Uma calculadora tem inteligência artificial? Aquela calculadora de 1,99, ela tem inteligência artificial? A Suzana está dizendo que sim. Por que, Suzana? Porque elas fazem cálculos, né? Fazem cálculos grandes, cálculos É, que se a gente for fazer assim na cabeça, às vezes a gente não consegue. É se a simples, mas resolve um problema ali. Pelo menos é o meu ponto de Perfeito, vista. perfeito. Que a inteligência, ou ela é natural ou é artificial, né? Então, uma calculadora, teoricamente, conceitualmente, é uma inteligência artificial. Só que a inteligência artificial que ficou famosa, que nós fazemos, né, com o ChatGPT, etc., e que quando a gente fala em IA, geralmente a gente está se referindo, é a inteligência artificial generativa. Qual que é a diferença da inteligência artificial generativa para a inteligência artificial normal? A generativa, ela consegue, ainda que com limitações, né, não é a chamada IA geral ainda, mas ela consegue te dar respostas, Suzana, sem comandos pré-estabelecidos. Aquela calculadora de 1,99, o que tem ali é uma programação que já traz todas as possibilidades e comandos, o que que ela é para fazer, né? Como que ela faz.
Então, eu vou multiplicar o número, vai pegar o número, multiplicar pelo outro, etc. Explica o que é multiplicação e tal, e vai. A IA generativa, ela consegue te dar respostas sem estar previamente programada para aquele tipo de pergunta, entende? Então, eu posso chegar no chat GPT, por exemplo, e dizer, nós temos aqui 10 maçãs, só que duas estão podres, e agora? Não é só 10 menos 2, entende? Fica mais complexa. Não há necessidade de uma programação prévia nesse sentido. E a IA, gente, eu queria falar para vocês o seguinte: já já eu vou entrar no chat GPT, que eu sei que é o que todo mundo quer ver, as coisas acontecendo, né? Mas eu já adianto o seguinte: a IA generativa, ela é um anabolizante, né? Por exemplo, a gente vê o nosso amigo Gilberto aí, né? Todo fortão, etc., academia em dia, né? E ver o professor Jandas, deixa eu mostrar o professor Jandas, né? Nesse formato cilíndrico aqui, que tá faltando, precisando para academia, né? Se o Gilberto tomar um anabolizante, aquele anabolizante que a gente, é o famoso suco, né? O que que vai acontecer? Olha, tá vendo que ele sabe? Tá na sua cabeça. O que que vai, o que que vai acontecer? Vai ficar mais forte, bombado, né? Porque ele tem massa para ali e a prática atividade. Se eu tomo um negócio daquele, o que que acontece comigo? Nada, eu provavelmente morro, né? Por quê? Porque não há em mim o que anabolizar, o que potencializar. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é: se você não tiver conhecimento de inteligência, de licitações e contratos, não use a IA, porque você vai se dar mal. A IA, ela vai anabolizar muito os seus conhecimentos, habilidades e capacidades. Mas você precisa ter esses conhecimentos previamente. Ah, mas na hora lá ele explica, você não vai saber interagir. Você não vai saber interagir, tá? E se você utilizar, sabe quem vai ganhar dinheiro? Eu. Sabe por quê? Porque eu advogo também. Eu vou adorar advogar no seu processo lá, para te livrar das encalacradas, tá? Porque, gente, a IA, ela é um anabolizante. E a IA, peraí, tá dando eco. Pronto, parou. E a IA, a inteligência artificial generativa, um grande engano, Cléssica, na percepção das pessoas é achar que a IA vai te substituir. Ou que o jogo é de um por um. Como assim? Ora, eu não preciso mais da Jaqueline, porque no lugar da Jaqueline eu vou colocar uma IA. Não, gente, o raciocínio não é esse. A IA não faz o seu trabalho. Não é um por um. A IA, e aí é uma técnica que eu dou lá no meu curso, etc., no livro publicado, que está na segunda edição já. A IA, ela sincroniza, você tem que sincronizar com ela e vocês têm que se unir. E é a junção de um humano com a IA que vai ser, que vai tornar aquele ser potente em licitações e contratos. Agora, a Jaqueline, sincronizada com a inteligência artificial, ela pode tomar o emprego de uns quatro ou cinco aqui. Isso aí é verdade. Entendeu? Mas não a IA sozinha. Por que que eu estou falando isso? Porque tem um raciocínio de que eu tenho que usar, de que a IA vai fazer o meu trabalho. Não. A IA vai me anabolizar. Quem vai fazer o meu trabalho sou eu, de licitações e contratos. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? O Gilberto quer se defender? Não? Entenderam, gente? Vamos falar de algumas possibilidades aqui. Na verdade, eu vou demonstrar algumas possibilidades. É uma aula curtinha, não é? Uma hora. Mas eu vou tentar mostrar o máximo de coisas. Obviamente que eu vou falar de uma técnica ou outra, mas esse é uma aula demonstrativa, né? Então vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês.
Eu estou no hotel, viajando, ministrando curso aqui na querida Floripa. Por isso eu estou um pouco sem estrutura aqui, né? Mas deixa eu projetar para vocês. Perfeito. Então vamos lá. Gente, possibilidades. Possibilidades. A vantagem de eu ter sido o primeiro, né, a trabalhar com isso e estar desenvolvendo até hoje, é que eu brinco, quando você chega num lugar que não tem nada, só tem mapa, você sai dando nome às coisas, né? E aí eu saí dando nome, nomes assim, inteligíveis, ou nomes que eu tentava ser, que fosse um nome óbvio, né? E aí eu saí batizando os prompts. O primeiro prompt que eu batizei foi o prompt de brainstorm, que é quando eu quero utilizar a inteligência artificial generativa para ter ideias. Outro prompt era o prompt de redação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Antes disso, eu vou falar sobre possibilidades, né? A primeira possibilidade é que isso aí você já tem, acho que o pessoal tem meu livro, né? Quem tiver interesse no meu livro, já estamos na segunda edição, fase de planejamento com apoio da inteligência artificial. O link está no meu Instagram, prof.janderson, sem R, assim, ó. Deixa eu colocar aqui no Zoom. E aí o link está na bio, né? Vou colocar aqui. Prof.janderson, sem R. Quem tiver interesse. O físico ele esgotou antes de ir para a Amazon, então semana que vem deve estar disponível. Que o evento lá com a Clássica, lá no Piauí, e o outro na Paraíba, esgotou os livros antes de ir para venda online, o físico, né? Mas o eletrônico está lá e semana que vem deve ter o físico. De novo, nova tiragem. Mas vamos aqui. Então, essa primeira funcionalidade na fase de planejamento, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês estão vendo a minha tela? Hello? E estamos vendo. Estamos Tá, né? vendo. Acho que eu vou entrar pelo outro celular aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entrar pelo celular também para acompanhar. Enfim, não vou gastar o tempo de vocês, não. Mas, gente, então vamos aqui, ChatGPT, vou abrir uma conversa. Primeiro, eu sempre vou utilizar a técnica do haja como, né? Que é atribuir uma personalidade à inteligência artificial. Isso aí salva 95% do seu texto de respostas incorretas. Desculpe falar rápido assim, é por conta do tempo. Então, vamos utilizar aqui uma técnica haja como. Você é um servidor do. Fala um órgão aí, por gentileza. Jaqueline, você é de qual órgão? Você é servidora? Governo, Estado de Qual governo? Rondônia. Governo do estado de Rondônia. Estava em Rondônia, só esses dias, ministrando um curso em Company pro. Rondônia é um estado muito evoluído em licitações, né? Só que eu estava ministrando um curso para os auditores do TCE, era em Company. Vamos lá, você é servidor do. Você é do governo de qual secretaria? Secretaria de Segurança. Da Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia e vai elaborar trechos de um estudo técnico preliminar de acordo com a Lei 14.133 do dia da mentira, 1º de abril de 2021. Vamos elaborar um documento com segmentação estruturada.
como diria Elisa Matsunaga, por partes. Portanto, responda apenas ao que for perguntado. Você manda aqui a técnica da Jacon, ok, ok, ok. Entendido. Vamos utilizar aqui, Jaqueline, uma técnica de brainstorm. Eu quero ter ideias, tá? Então, primeiro, imagine aí um problema que você quer resolver. Toda contratação é a resolução de um problema, ela serve para resolver um problema, barra necessidade, da própria administração ou da sociedade, certo? Então, imagine aí, Jaqueline, um problema que você quer resolver e você não sabe por onde começar, ou que você já tem um objeto de uma contratação qualquer. Na hora assim, dá, né? De supetão. É, você me pega de surpresa aqui. É, bom, com relação à contratação, por exemplo, às vezes a gente tem algum problema, vai contratar, comprar um armamento, né? E esse armamento, às vezes, precisa de acessórios. E aí não é comprado em conjunto, ou a Tá, isso aí é arma parcelamento do objeto. Eu digo assim, e quando eu falo problema, eu digo a é, necessidade que você quer resolver com a contratação pública, né? Então, certo, imagine aí, por exemplo, não sei, uma sim, justificativa, uma necessidade da administração aí que você contrata. Isso aí é parcelamento. Eu dou aula de parcelamento. Deixa a certo. parte, o pessoal gosta. Em caso de serviço para a população, você diz? Eu sou nova nessa questão de licitação, ainda estou. Fica tranquila, fica tranquila. É porque assim, toda contratação, deixa eu pegar até aqui, aproveitar aqui, né? Essa aqui é da aula de hoje, estava ministrando. Toda contratação pública, cadê o mapinha? Ela serve para resolver um problema, né? Seja um problema da própria administração, seja ele da sociedade. Então, no documento de formalização de demanda, a gente traz o quê? Um objeto proposto, a justificativa da necessidade, lá no documento de formalização de demanda, é o problema que você quer resolver. Então, imagine aí que você quer comprar, que você quer contratar viaturas, né? Então, você pode utilizar a técnica de brainstorming, por exemplo, para perguntar: a secretaria tem um déficit na quantidade de viaturas policiais. Quais as possibilidades de contratação que o mercado oferece para resolver esse problema? Eu estou correndo assim por causa do tempo, tá, gente? Então, eu estou batendo um papo aqui, tá? Eu não estou fazendo um texto, eu estou vendo as possibilidades, tá? Então, eu poderia fazer a compra de viaturas, né? Depois eu vou ter que dizer para ele, ensinar o que que é aquisição direta. Posso locar essas viaturas, eu posso fazer uma contratação por solução integrada, o que que é isso? Contratação que inclui locação de viaturas, manutenção preventiva e corretiva, seguro e substituição de avarias, né? Adoção de modalidades com doações ou convênios, etc. e tal, tá? Aí eu vou conversando. Não gostei de algumas alternativas. As únicas possibilidades, possibilidades reais são compra e locação, podendo alterar
a formatação de cada uma. Quais as possibilidades? Eu posso comprar viaturas novas, ele já está trazendo vantagem e desvantagem. Eu posso financiar, né, eu parcelar a viatura. Posso fazer um consórcio ou uma aquisição compartilhada com outros órgãos. Posso locar a viatura, simplesmente locação simples, eu vou ver as vantagens e desvantagens. Posso locar com gestão de frota, solução completa. E posso locar por demanda, ia ser muito interessante ver uma locação por demanda de viatura, mas tudo bem. Então veja, aqui eu estou apenas batendo papo, é um brainstorm, certo? Quais os modelos nacionais de veículos mais utilizados para viaturas policiais? Nada disso vai para o meu texto, né? Eu estou fazendo apenas um brainstorm, estou batendo um papo com meu amigo ChatGPT. Veículo para patrulhamento urbano. Um Chevrolet Tracker. Acabei de descobrir que eu tenho um carro de polícia. Renault Duster. Fiat Toro. Policiamento rural, áreas de difícil acesso. O Hilux, Ranger. Transporte de equipes de operações especiais. Fiat Ducato e Renault Master. Veículo para operações de inteligência e perícia. Onix, coitado do... E Virtus, né? Critério de escolha, etc e tal. Aqui eu estou só batendo um papo, né? Batendo um papo. Todo mundo entendeu a questão do brainstorm? Da possibilidade de brainstorm? Eu poderia fazer o seguinte. Eu vou copiar até da apresentação para não ficar mais fácil. Redija um texto com a descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Veja, aqui eu estou colocando, Cléssica, a IA para redigir um texto, né? Eu estou utilizando como redação, um prompt de redação. A Secretaria de Segurança enfrenta um déficit significativo na quantidade de viaturas disponíveis para atender às demandas operacionais. Essa deficiência impacta diretamente a capacidade de resposta às ocorrências, comprometendo a eficiência do patrulhamento preventivo e ostensivo, né? O interesse público exige a resolução urgente desse problema, direito fundamental previsto na Constituição, né? Eu posso utilizar, Cléssica, um outro prompt aqui, que eu batizei de prompt de ajuste. Redija novamente o texto, considerando que é uma das que a segurança pública e reaparelhamento das polícias é uma das principais bandeiras da atual gestão. Enfatize, posso pedir para ele redigir para enfatizar os benefícios que a sociedade terá com essa contratação. Vamos lá. Jaqueline, lê para mim, por favor, o seu glorioso, que você acabou de fazer o texto, né? Do seu, da gloriosa justificativa. Por favor. Segurança pública e o reaparelhamento das polícias têm se consolidado como uma das principais bandeiras da atual gestão, refletindo o compromisso com a preservação da ordem, a proteção da vida e a redução da criminalidade em todo o estado de Rondônia.
Nesse contexto, a deficiência na frota de viaturas policiais representa um obstáculo para a concretização dessas metas, limitando a capacidade de atuação das forças de segurança e a eficiência na prestação do serviço público essencial. A contratação de novas viaturas, seja por meio de aquisição ou locação, trará benefícios diretos e imediatos para a sociedade. Com uma frota ampliada e reaparelhada, a polícia poderá intensificar o patrulhamento preventivo, reduzir o tempo de resposta às ocorrências e ampliar a cobertura territorial, especialmente em áreas mais vulneráveis ou de difícil acesso. Essa melhoria contribuirá diretamente para o aumento da sensação de segurança da população, incentivando Eu adorei a sinceridade, né? Não é da segurança, é da sensação de segurança. Pode continuar. incentivando a confiança no poder público e fortalecendo a relação entre os cidadãos e as instituições de segurança. Além disso, a renovação e a ampliação da frota policial promoverão ganhos operacionais significativos, garantindo que os agentes de segurança pública disponham de recursos modernos e funcionais para executar suas missões com maior eficácia. Veículos devidamente equipados permitirão um melhor atendimento às situações de emergência, operações de combate ao crime e ações integradas com outros órgãos, assegurando um ambiente mais seguro para todos os cidadãos. Esse investimento estratégico demonstra o compromisso da atual gestão com a valorização das forças de segurança e a priorização da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Ao fortalecer a estrutura policial, o Estado reafirma seu papel de garantir um futuro mais seguro e próspero, cumprindo sua missão de proteger e servir a população de Rondônia. E aí, gostou? Excelente. Muito bom. Deixa eu só responder, gente. Emergências do tribunal, e olha que eu tô de férias. Desculpa. E aí, gente, nada mal, né? Para um promptzinho tolo. Você ia gastar um tempinho para fazer essa redação? O que que vocês acharam? Essa é uma possibilidade, tá, gente? Ah, Janderson, eu faço a resposta, não sai bonitinho assim. Técnicas, técnicas, técnicas. Tá? Temos o curso EAD lá tudo é no link da bio. Tudo eu me comunico pelo chat, é porque eu dei aula o dia todo, gente. Já tô mais para lá do que para cá, pelo Instagram. Mas tá tudo lá. No livro também, o livro tem tudo. Mas isso não para por aí, tá, Jaqueline? Você achou impressionante? Vamos ver outra coisa? Tem mais alguém de Rondônia aí, gente? Tem mais alguém de Rondônia? Eu vou pedir licença de cátedra, licença acadêmica. Sou de Porto Charlie? Velho, Rondônia. Você é de qual órgão, E Charlie? sou da Secretaria de Segurança também, trabalho com a Jaqueline. Excelente. Então não tem ninguém de município. Que bom. Eu vou mostrar para vocês aqui um teste que eu fiz, tá? Por minha conta, não foi nenhum. O TCE não tem nada a ver com isso. Eu estava ministrando curso lá no TCE. Você é de qual município, Luiz? Ferraz de Ah, Vasconcelos, professor, região metropolitana de São Paulo. não. Tô falando do município de Porto Velho, de Rondônia. Ah, perdão. Ferraz de Vasconcelos eu conheço. Ah, Estarei em São Paulo sexta-feira, sexta e sábado. 2 dias aplicando a oficina de governança na Secretaria de Cultura de São Paulo. Gente, voltando. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Abstrato. Eu peguei a contratação que estava tendo. Anda mal, em Girlândia. Para quem não sabe, atualmente eu moro em Natal.
né? Ninguém sabe disso, mas eu moro em Natal. Eu fico pelo país todo, mas moro em Natal. E conheço touros lá, maravilhoso. Melhor, o pôr do sol mais bonito do Brasil, né? Sem contar o estado da Bahia, para ser sincero. Mas vamos voltar aqui. Outra possibilidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma atividade que eu fiz num curso lá no TCE. Não é nenhum material de auditoria, fui eu que fiz a demonstração. Eu fiz até um chat, um agente. Deixa eu pegar aqui. Oração, auditoria em contratações. Vamos ver se foi esse. Isso, foi esse mesmo. Olha aqui. Você é fulano de tal, auditor do TCE, qualquer, e necessita auditar contratações públicas de acordo com a Lei 1433. Vamos fazer a mesma coisa, né? Prompt de brainstorm, da técnica do Haja Como. Aí eu coloquei aqui, ó, eu só juntei um ETP, um TR e um edital de uma contratação que estava na mídia na época do curso, que era a contratação de motos, né, para o consórcio municipal de Rondônia. E aí, veja, eu fazendo um prompt de análise, eu trouxe aqui, analise esses documentos, as respectivas justificativas e aponte, se for o caso, possíveis direcionamentos na especificação técnica do objeto. Né? Isso aqui, obviamente, não vai ser a instrução, mas é interessante porque ele lê uma gama infinita de documentos e já traz ali segundo seus critérios. Né? Veja, é importante eu colocar o se for o caso, porque se eu não colocar o se for o caso, como a IA ela é minha puxa-saco, ela vai sempre tentar atender o que você quer, ela vai inventar coisa que não tem nada a ver, né? Então, o bom usuário de inteligência artificial, ele sabe que ele tem que apontar se for o caso. Mas veja, só juntei os documentos e um prompt. Olha isso aqui, já esqueci o nome dela de novo. Jaqueline, lê para mim só os títulos, por favor. Detalhamento excessivo, Aliás, lê os três, por favor. Pode ler tudo? tudo. É. Detalhamento excessivo das especificações. A especificação técnica detalhada pode limitar a concorrência, já que algumas características, como potência específica do motor e o tamanho exato das rodas, aro 17 e aro 14 traseiro, podem restringir a participação de fabricantes que não atendam a essas exatas especificações. 2. Ausência de alternativas genéricas. Para garantir a ampla concorrência e evitar restrições ao mercado, as especificações poderiam contemplar variações mínimas em certas características, como potência ou especificações de suspensão, permitindo uma concorrência mais justa entre fornecedores com produtos similares, mas com pequenas diferenças. 3. Uniformização de características que podem ser flexíveis. Algumas especificações podem ser ajustadas para permitir alternativas de cores ou modelos, como os tamanhos dos capacetes, ampliando a competitividade sem comprometer a qualidade do serviço. Esses ajustes contribuiriam para ampliar a participação de potenciais fornecedores, Perfeito. evitando um possível direcionamento sem comprometer a eficácia dos bens a serem adquiridos. Perfeito. Prosseguindo, explique de maneira analítica, técnica e aprofundada o ponto 1. Aqui eu estou utilizando uma técnica chamada segmentação estruturada, que não tem como eu explicar porque a gente só tem 10 minutos. Né? Detalhamento excessivo das especificações. Aí ele vai trazer aqui, ó, impacto do detalhamento específico nas especificações técnicas. Mas veja, pessoal, eu li alguma coisa, tá aqui, óbvio que você vai ler, mas eu li alguma coisa. Isso aqui é só das informações extraídas da análise dos documentos, ok? Aí ele vai trazer, olha isso aqui, Cléssica. Lê por gentileza. Eu? Pode ser. Impacto do detalhamento excessivo nas especificações técnicas. Especificações extremamente precisas, como potência máxima de 8.0 CV, cilindrada de 110 centímetros cúbicos e rodas de aro 17, aro 14, introduzem um grau de restrição
que pode, em certos contextos, ser interpretado como direcionamento técnico. Isso Perfeito. A ocorre. gente pode continuar aqui, né? Aí aqui eu fui mais específico, né? Refaça a análise da especificação técnica de modo detalhado, analisando a especificação técnica e verificando se as restrições da especificação se coadunam e são suficientes, suficiência e necessidade, justificados pelos documentos apresentados. Tente estimar o percentual de motocicletas. Olha o tanto de coisa que eu estou pedindo. Aqui essa especificação se restringe. Mostre modelos, pesquisa apenas em sites brasileiros que atenderiam à necessidade, né? Aí veja o que que ele me traz aqui, gente. Marivaldo, Gioveni, Gilberto, Luiz Felipe, Cléssica, Jaqueline, os demais. Veja o que que ele me traz aqui só porque eu pedi. Análise das especificações, né? Me diz o que está restringindo, ó. A exigência de exatamente 8 cavalos e 110 centímetros cúbicos pode excluir modelo de desempenho similar, mas com ligeiras variações que não comprometem. Freios a tambor, obrigatoriedade de freios a tambor em ambas as rodas pode limitar a participação de modelos com freio a disco, que oferecem, inclusive, melhor desempenho e segurança. Cor branca, a exigência de cor específica, e principalmente naquela quantidade, pode restringir a oferta, né? Veja, do levantamento que a inteligência artificial fez, gente, ele encontrou, olha, cadê vocês? Jaqueline, olha que coincidência. Só existe uma marca e modelo que atende aquela especificação. A IA trouxe Luiz Felipe de graça para mim, tá? Lógico que eu tenho que conferir. Rapidinho assim, ó. Pronto. Olha os documentos, olha todos os sites que existem, toda a base técnica do mundo. Só achou uma moto que atende a especificação. Ô, gente. Quanto tempo que um auditor ia demorar para fazer isso? Aí ele traz, olha aqui, gente, ó. Inclusive atrás o preço, né? É a Honda Pop 110, característica, observação, atende plenamente. Modelos que não atendem a especificação. Ele traz os modelos que não atendem, similares que não atendem a especificação. Impacto nas restrições nas ofertas, ele diz aqui. Aí eu não acreditei, Cléssica. Eu pedi assim, olha, mostre 10 modelos comercializados no Brasil que atendem integralmente a especificação, se houver. Após análise detalhada, verificou-se que são... Lê, por favor, aqui, gente. Isso aqui só conversando eu e a IA, hein? Cléssica, lê para mim isso aqui, por favor. Ai, meu Deus, estou todo perdido Pois aqui. bota lá, bota lá. Aí, Após vamos. análise detalhada do mercado brasileiro de motocicletas, verificou-se que as especificações técnicas estabelecidas no termo de referência número tal são bastante restritivas. Aí você Essas, desce para cá, por favor. considerando essas especificações, identificou-se que apenas um modelo disponível no mercado brasileiro atende integralmente a todos os critérios estabelecidos, Honda Pop 110 e ES. Meu E pai do céu. veja aqui, veja aqui. Observação. Preço aproximado. Modelos que atendem parcialmente. Além da Honda Pop 110, existem outros modelos no mercado que atendem a algumas das especificações, mas não a todas. Abaixo listamos alguns desses modelos, destacando os pontos em que não cumprem integralmente os requisitos. Honda, Bis, E aí 100, vem, né? Ponto de não é, conformidade. Aqui é só o freio, porque a disco é na dianteira e atrás é traseiro. E a especificação exige freios a tambor em ambas as rodas. Só isso. Essa aqui, né? O que que não não, atende? Metade do preço, o que que não atende, né? conclusão. Olha aí. Não, aí vamos. Aí eu quero mais, Cléssico, eu quero mais, eu quero potência da IA. Considerando a finalidade do objeto, os preços, aponte as alterações necessárias para retirar o direcionamento. Ele já diz como é que tem que ser, ó, a especificação, retirar o Olha, direcionamento. Os ah, modelos que estariam ah, adequados, ó, a nova especificação. tá aí.
Aí tá, você é auditora e vai, um nome fictício, né? E vai elaborar um relatório técnico preliminar sobre essa contratação, com proposta de encaminhamento de suspensão cautelar do certame. Elabore de maneira profissional, técnica, analítica, aprofundada, um sumário com todos os tópicos. Eu faço o sumário e utilizo a segmentação estruturada. Faço introdução, ele redige. O 2, fundamentação da cautelar, ele faz tudo aqui. Tá ruim, aprofunde, ele aprofunda. Eu quero É, agora desenvolver de forma técnica, com transcrições entre aspas do documento. A fundamentação legal e normativa, o princípio da isonomia, o princípio da economicidade, papapá. O 4, especificação. Identificação do ponto de restrição. Está aqui. Cilindrada e potência. Sistema de freios. Cool. Justificativas insuficientes na impacto na competitividade. Agora eu quero que ele faça o ponto 5, especificação restritiva. Quero que ele faça o ponto 6, pesquisa de mercado. Ele traz. Fez a instrução todinha, né? Aí, no é. final, eu quero saber o seguinte, ó. Qual o prazo de entrega? Pô, 60 dias. Qual a quantidade? 462 motos. É comum distribuir ou ter essa quantidade de motocicletas nesse modelo na cor branca? Não. Qual o tempo médio de fabricação após o pedido? 90 a 120 dias. Então, se o prazo é 60, só quem tinha estoque, não é isso? Exatamente. Dava tempo de mandar fazer. Aí eu pedi uma imagem, né? Por relatório também, que eu quero até uma imagem. Uma imagem para copiar. Aí eu mandei fazer a imagem direito, que eu sou chato. A Cléssica sabe que eu sou chato, né, Cléssica? Aí É. um relatório muito mais bonito aqui. Ele está ruim, seja criativo. Está muito ruim, seja criativo. Ele fez outra porcaria, eu desisti, né? Aí aqui eu fui dar uma palestra. Eu pedi a cautelar em forma de poema. Por favor, a cautelar, Cléssica, lê para mim, por favor. Ó nobre corte, com sabedoria e razão, peço a suspensão deste certame em oração. Com especificações que limitam e restringem, o mercado se afasta, a competitividade se extingue. Clamamos por justiça, por abertura e igualdade, para que todos possam ofertar em liberdade. Que a isonomia reine, que o preço seja justo e que a lei brilhe forte, sem viés e sem custo. A potência exigida, rígida demais, sem razão. Os freios a tambor, apenas limitação. Se a cor deve ser branca ou diversa, que importa? Se a funcionalidade é o que verdadeiramente conforta. Tá bom, Conceito gente. Só para vocês verem assim, essa brincadeira eu sempre mais. faço para mostrar a potência, o poder que vocês têm com a inteligência artificial, entendeu? Aí eu fui dar uma palestra no Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. Aí eu pedi, falei, como membro do Ministério Público, se pediu uma recomendação em forma de poema. Ele fez a recomendação, né? Então, gente, veja, desenvolva o 9 com as transcrições, desenvolva o 10. Quais os municípios participantes? Passa rápido. Quantas unidades para cada? E aí, veja, a quantidade de coisas, né, que deu para fazer. Vamos pegar uma licitação da Clássica para analisar? Não dá mais tempo. Você poderia, por exemplo, pedir para ele ler. A gente tem um curso só para isso, né, Clássica? Para ele ler toda a especificação, toda a impugnação do edital, para resumir, para bater com o edital, ele dá a diferença, não é, Clássica? Ele resume as teses, os argumentos que sustentam cada tese, análise. Sempre apoiado, Jaqueline, sempre é você fazendo, né? Você guiando. Ele é uma ferramenta, ele é, na verdade, uma pessoa que te auxilia. E aí, o que que vocês acharam dessas possibilidades? Show de bola. 15 minutinhos ali, né? Só faça isso, analise tal coisa. Olhe tudo, consulte tudo e faça, né? Essas são só algumas possibilidades, tá, gente? Agora você imagine isso aí, fazendo a fase de planejamento inteira, trazendo a especificação do objeto, sem precisar fazer consultas outras.
validando eventual direcionamento, você próprio pode fazer esse controle, né, para verificar se a sua especificação não está é, problemática, não está direcionando o objeto. Um dia desse eu tinha um monte de coisa para fazer, eu comecei o meu parecer lá no tribunal, eu tinha que terminar, ele já tinha desenvolvido as ideias, né, já tinha, na verdade, feito a introdução com as ideias e ia desenvolver, que eu sou muito chato, então eu sou muito metódico para fazer o parecer. Aí eu coloquei o parecer, Cléssico, e falei, termine a instrução para mim, porque eu já tinha colocado, né, os argumentos. Ele só ia desenvolver os argumentos. Aí eu li e falei, melhor tal coisa, tal, ele fez, né? A Maria da Penha falou, de fato, muito impressionante, ao mesmo tempo assustador. Isso prova que a Maria da Penha é uma pessoa sensata. Exatamente. É fascinante e assustador, tá? Professor, eu tenho, por gentileza, eu tenho uma curiosidade. No caso, esse acesso que o senhor fez, ele tem alguma, é aberto ou é um acesso pago? Eu cheguei atrasada na aula e não consegui Não, fica à acompanhar. vontade. Fica tranquilo. A minha versão ali que eu estou usando é a paga, né? Custa US$ 20 por mês. Pode colocar seu algo para pagar isso. Mas a versão gratuita do chat GPT, ela permite primeiro que você faça um teste da versão paga por acho que 4, 5 prompts em um dia. E depois, na versão gratuita, você vai conseguir fazer quase tudo. Você só não vai conseguir juntar documento, subir documento. E você vai utilizar o ChatGPT-4, né? E esse aqui é o 4o, é mais evoluído, etc. E fora os complementos, que você não vai conseguir gerar imagem, só 2 por dia. É cheio de limitação. Quando você começar a utilizar muito, você vai passar tanta raiva com as limitações que você vai assinar, com certeza, o pago, né? Mas dá para fazer, dá para brincar assim, tá? Somente no começo. E tem o Gemini também, né? O Gemini, a versão gratuita dele, deixa fazer muito mais coisa. Só que ele não tem a potência e a capacidade do ChatGPT. Com exceção de tabela. O Gemini lê tabela melhor que o ChatGPT. Muita informação, né? Ei, Mas sou Janderson, todo. Janderson tem uma inteligência artificial que faz slide, né? Tem um tal de Gama, Sai uma porcaria, mas tem. né? Faz slide. Sabe Ah, por quê? Não é a IA que faz, que é uma porcaria. É o uso que o pessoal faz dela e a plataforma, e determinadas plataformas às vezes induzem a isso. O que o pessoal não achei. entendeu é o seguinte: a IA ela serve para anabolizar. Ela Ah, quer, as pessoas querem que a IA pegue o negócio, role o conteúdo lá e faça tudo. Não é assim que usa IA. fazer o Entendeu? conteúdo no chat GPT e depois jogar lá para fazer o design lá Sim, exato. do, do slide. Mas isso aí você pode fazer de chat GPT também. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Hum. Eu não recebo nada, tá, gente? Da OpenAI, só para deixar claro. É, explorar GPTs. Aqui, gente, você tem loja para tudo, né? Porque o meu tá em inglês, mas escreva para mim. Aqui você pode fazer, gerar imagem, escolar, consenso, criar uma logo, né? Criar imagem, parceiro esportivo, tem de tudo para escrever, produção, do Canva, análise. Não sei se vocês conhecem meu canal, prof.janderson também, né? Janderson sem R. Aqui meu canal. Isso. Janderson Barbosa. Vocês estão conseguindo ouvir? Depois Aham. olhe, tá, gente? A Sim, entrevista com a professora de Pietro, etc.
Mas veja, isso aqui, ó, desnecessidade de ratificação da inexigibilidade na Lei 14.133. Artigo. Isso aqui foi feito sem, as imagens, a voz, tudo foi feito 100% com IA, tá? Olha aqui. Desnecessidade de ratificação da Eu só dei o inexigibilidade da comando Lei e coloquei o texto. 14.133 de 2021. Autor, Janderson da Costa Barbosa. A legislação brasileira de contratações públicas passou por uma transformação profunda A música, com a tudo foi IA. promulgação da Lei 14.133 de 2021, que causou um natural e desejado fervilhar de publicações e comentários, contemplando diferentes dimensões do novo diploma legal. Uma das mudanças mais notáveis refere-se à eliminação da necessidade de ratificação da inexigibilidade de licitação e de algumas hipóteses de dispensa. Deu, gente. Entendi. Você não tem limite, simplesmente do ponto de vista cognitivo e né, intelectual e de produção, você é potencializado. Você conseguia fazer um parecer por dia, você vai conseguir fazer 100, 50, 20. Depende, né, da qualidade. Você conseguia fazer um termo de referência por semana, você vai fazer 10. Né? Professor, Assim, você anaboliza a coisa. Pois não. aproveitando que o senhor acabou de comentar sobre parecer jurídico, na sua opinião, já é possível fazer um parecer jurídico com o auxílio do chat GPT? Nesse seu exemplo, eu vi, por exemplo, alguns pontos que sim, poderiam ser acrescentados no parecer jurídico, como a questão da competitividade. Isso é um tema que pode ser abordado dentro de certos limites pela Procuradoria Jurídica. Mas eu sei que o senhor tem um livro sobre os artefatos da etapa preparatória. E o que eu tô querendo dizer tem chance de um manual em breve ser lançado sobre o parecer jurídico? Olha, a sequência são de 7 livros que eu tenho que escrever. O primeiro já está na segunda edição. Onde eu vou, antes do povo me dar bom dia, eles me cobram. Que o próximo livro vai ser Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, a instrução do processo com apoio da IA. Não é? Muito boa a sua pergunta, tá, Luiz Felipe? Você fala de onde? De interior de São Paulo, né? É Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Perfeito, perfeito. Ele é possível, só que veja, com uma participação muito menor no processo. Que uma coisa que as pessoas querem, por exemplo, é que a IA faça análise jurídica e faça curadoria de jurisprudência e de artigos de lei. O que é a curadoria, Gilberto, de jurisprudência e texto de lei? Diga quais são os acordos que você vai citar, quais os argumentos jurídicos, quais os trechos doutrinários, né? Isso não é possível com a IA atual. Se você entrar agora, Luiz Felipe, você já deve ter feito isso, o chat GPT ele vai inventar acordos, né? Ele vai criar acordos que não existem. Por quê? Primeiro, e agora segundo o estado da arte, amanhã pode ser todo diferente. Eu te pergunto, eu sou parecerista de licitações lá no TCU. Quem é o especialista em jurídico? É o ChatGPT ou o Janderson? Quem? O Janderson, com O certeza. Janderson. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quem é que tem que apontar qual que é o precedente a utilizar, qual a teoria jurídica? É o O ChatGPT ou Janderson. o Janderson? Você está entendendo? Quando eu quero que ele faça isso, eu estou querendo que ele me substitua. Entra naquela lógica do começo da aula. Entendeu? E aí vai ficar uma coisa meia boca, ainda que ele tem. Mas a tecnologia está avançando. O que é possível fazer hoje, Luiz? Você criar o agente GPT. Qual que é o problema, Luiz Felipe, do chat GPT, de qualquer inteligência artificial, por exemplo, para fazer um parecer jurídico, para fazer uma análise jurídica, ele dizer quais os precedentes? É falta de conteúdo? Sua opinião?
Não. Eu acho que falta de conteúdo no sentido de repertório de É, precedentes. da Olha, IA, peço. eu tenho a impressão que se não for, eu tenho a impressão que ela tem uma chance grande de alucinar, se eu não conduzir bem a pergunta. Mas eu acho que não é falta de repertório, não, porque ela tem acesso a tudo que está na internet. Como é Essa que. questão da alucinação, ela é interessante. Eu digo que a IA nunca alucina, quem alucina é o usuário, que não sincroniza. É uma técnica que eu ensino, que eu batizei de sincronização. Mas veja, ela, o problema dela não é falta de conteúdo, o problema dela é excesso de conteúdo. Ela tem muito conteúdo e não sabe o que usar. Como é que você resolve isso? Com o agente GPT. Né? A dor está com o áudio aberto. Obrigado. E como é que você resolve esse problema, Luiz Felipe? Aí fica mais perto de você conseguir fazer essa análise, criando um agente GPT, que nada mais é do que você pode criar vários agentes com identidades diferentes no chat GPT, cada agente especializado em determinada coisa. Então você pode dar orientações do que fazer, do que não fazer, como é que faz. E você pode subir, Luiz Felipe, um material, isso aí vai sair na próxima edição do meu livro. No Dispensa de Elegibilidade eu já ensino a fazer isso. Você vai é, você vai fazer, você vai subir no chat GPT específico, né, no agente GPT, acórdãos, trechos de obras, trechos legais, apenas daquela coisa que você quer que ele faça. Então, eu quero, por exemplo, fazer análise, parecer sobre processo de pessoal, parecer sobre dispensa de licitação em razão de calamidade pública. Eu vou pegar todos os precedentes qualificados o Maximiliano criou, né? Desse tema, vou pegar a jurisprudência, a doutrina, etc. e tal, e vou subir especificamente para esse chat GPT. Né? O agente GPT não é que ele não olha a base, mas ele primeiro olha, Luiz Felipe, o que você subiu. Né? Então, isso aí já dá o quê? Uma possibilidade de fazer uma análise, dele fazer uma análise jurídica mais densa. Mas você percebeu que foi você que criou e deu o material? Está entendendo? O segredo é esse, gente. Nunca pense nele como substituto. Pense como alguém que vai trabalhar com você. A gente tem o testemunho do irmão Maximiliano. Criei um agente especializado em aquisições do 75.2, né? 75 é dispensa, 2 é. O que é o 2? Inciso 2 é em razão do valor, né? É porque ele inverteu agora. Perfeito. Falando nisso, vocês já viram meu acórdão, quem sou eu? Meu artigo, como instruir um processo de dispensa em razão do valor em menos de uma hora? Já, Não? Vou muito mandar para bom. vocês. Até repassei para o pessoal lá. Ah, você gostou? Que bom. Gostei. Deixa eu mandar para vocês aqui se divertirem. Instruir, processo. Você tem ele aí fácil, o link? Peraí, que é no computador do trabalho. Até grifei. Pronto. Se você puder encontrar aí enquanto eu falo e jogar o link no grupo, eu agradeço. Exatamente, você pode subir o meu livro, você pode subir o manual de licitações do TCU atualizado, que é de graça, que muita gente não usa, né? Qualquer documento em PDF, você pode, ou em Word, etc., você pode subir lá no ChatGPT, entende? E a Achei sua, aqui. pronto, você joga aí, por favor. E a própria utilização lá, Luiz Felipe, você vai utilizando. Você vai guiando a IA e municiando ela com as ferramentas. Sempre sabendo o quê? Que a IA, ela não faz as coisas sozinhas. Então, sozinha. Então, você que tem que dizer qual que é o precedente, etc. Ah, mas eu quero, sem ter formação nenhuma na área jurídica, eu quero fazer um parecer jurídico. Vai se estrepar. E eu vou adorar ganhar dinheiro defendendo você. Para ser sincero. Viu?
Porque, assim, gente, a gente vence na vida com duas coisas, principalmente, né? Esforço e técnica. Só esforço não adianta muito. É como empurrar um carro com freio de mão puxado. Só técnica não adianta tanto. Que você pode ter toda a técnica de, né, baixar o freio de mão, etc e tal. Se você não for lá empurrar o carro, né? Só, agora, quando você tem o seu esforço de aprender, de fazer as coisas, com as técnicas, no caso aqui de inteligência artificial, a coisa vai, né? Professor fulano de tal não tem nem esforço nem técnica e venceu na vida, porque é herdeiro. Aí é outra categoria. Se você está aqui, provavelmente você não é herdeiro. Que eu não daria um prego numa mão se eu fosse herdeiro. Trabalharia um dia da minha vida. Muito bem. Professor, Alguém quer perguntar alguma coisa? Doutor Tiago já está na área? Professor, Pois não? mas então, só para concluir, um desses 7 livros vai ser o de procurar, de parecer jurídico? Eu não entendi. Vai ser, beleza. Possivelmente. Eu estou negociando, o negócio que é tanta coisa. Eu estou conversando com a professora, nossa deusa, nossa musa, Maria Silvia Zanella de Pietro, para verificar se eu faço com ela o manual de parecerista, né? Como diz a história, aí sobe o cacife, né? Vai para outro nível. Mas já ficou definido. Ou ela escreve comigo, ou ela vai prefaciar o livro. Então a gente está aí na. Só que se ela for participar do livro, provavelmente não vai ter IA, que ela não gosta de IA. Mas vai sair um livro de IA para aparecer, tá? Sempre muito sensato, tá, gente? Sempre com a perspectiva muito séria, muito coerente, sem prometer milagres, esculachando o povo preguiçoso e trazendo com seriedade as coisas. O Luiz Felipe travou e tá muito engraçada a imagem dele. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Ah, tá, vou mesmo. Professor, eu agradeço, viu? O professor Tiago não conseguiu entrar Ela já na, deve estar boa. mas obrigada pela apresentação de hoje. Foi muito enriquecedora, viu? Excelente. Eu que agradeço, estou à disposição. Qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no Instagram, pelo direct, eu demoro, mas respondo, tá? E tem E todas na sua bio, né, do Insta também. Oi? E tem várias informações também na bio do Insta, né? Os meus artigos mais recentes, gente, todos eles tem um link lá no Story Permanente. Links de materiais. Né? E tem um bocado. Quando o ETP é obrigatório, não é. Dispensa de ratificação. Não precisa mais ratificar inexigibilidade de licitação, pelo amor de Deus. Isso não existe na nova lei de licitações. Né? E outras cositas mais. Ok, gente?